Hello, people. Vamos começar? Então, a ideia, né, a gente tem a descrição de um maciço rochoso e a gente tem essas informações. Três famílias de descontinuidades, F1 de atitude 207/30, F2 de atitude 256/82 e F3 de atitude 7/72. E a face do talude 195/83 e o ângulo de atrito igual a 30 graus, né? E a ideia agora é que a gente faça uma análise cinemática para tombamento, ruptura planar e ruptura em cunha. Então vamos discutir um pouquinho o passo a passo para ver qual é que é. Para a nossa análise cinemática, como eu já disse, né, muito nas aulas, Reed-Schmidt, e o primeiro passo é desenhar o círculo externo e marcar o N para assim a gente conseguir girar, né? E conseguir representar todos esses planos. Então a primeira coisa, né, traçar o círculo externo e marcar o norte. Tendo feito isso, a gente vai, né, para determinar a zona crítica para a ruptura planar, independente, seja representar a face do talude no estereograma, ele vai ser necessário independente de qual tipo de processo geodinâmico que a gente esteja analisando, né? Mas aqui a gente está no passo a passo específico para falar de ruptura planar. Então a gente vai traçar a face do talude. Vocês podem ver aqui, né, é o grande círculo em verde limão aqui. Agora, o segundo passo é traçar o cone de atrito, né, de 30 graus. Vocês se lembram como é feito isso, né? Então aqui a gente já tem face do talude em verde limão e em vermelho o cone de atrito. E por fim, a gente tem que representar, né, dois planos verticais com uma variação angular de 20 graus do caimento do vetor da face. Pensando, né, que o vetor da face é aqui, e lembrando que o vetor da face representa a reta de máximo declive do plano, então eu tenho 20 graus para cá e 20 graus para cá, né? Então, se o nosso plano tem, né, tem atitude 195,83, o vetor vai ter atitude também 195,83, né, que é o caimento dele. E esses planos verticais terão direção 175 e direção 220. Não, perdão, quase que eu não fiz isso. É 215, né? Que são 20 graus. Então, 20 graus para cá, 20 graus para cá e traçamos os planos horizontais. Então, aqui a gente já tem delimitada a nossa zona crítica para a ruptura planar. Só para ficar mais claro, eu deixei só a área churada, né, que é a zona crítica para a ruptura planar, e agora, enfim, a gente vai representar os vetores das descontinuidades. Nesse caso aqui, eu não representei os vetores, eu representei os três grandes círculos que representam, né, dos planos F1, F2 e F3. Né? E obviamente que o vetor vai estar aqui, né? O vetor desse plano está aqui, o vetor desse plano está aqui, o vetor desse plano está aqui. Então, né, se o vetor do nosso plano, né, cair dentro dessa área crítica, né, aquele plano que tiver com o vetor caindo aqui dentro será considerado suscetível a escorregamento planar. Então, dessa forma, né, F1, que é o grande círculo roxo, o vetor está aqui, né, que é 207/30. O vetor está aqui. Então, dessa forma, F1 é suscetível à ruptura planar, diferentemente de F2 e F3, que são, né, do ponto de vista da análise cinemática para a ruptura planar, são famílias de descontinuidades que estão estáveis. Já F1, não, já apresenta suscetibilidade à ruptura planar. Bom, e agora para a gente fazer análise cinemática para ruptura em cunha, qual é o primeiro passo? Representar a face do talude
de, né, orientação 195,83. Feito isso, o segundo passo é representar o cone de atrito. Então, com isso, a gente já tem a nossa área crítica, né? A nossa zona crítica para a ruptura em cunha. Então, o que a gente vai ter que fazer é traçar os planos. Bom, e agora a gente vai traçar, né, representar as descontinuidades. F1 em roxo, F2 em vermelho e F3 em laranjado. E o que a gente vai ter que procurar nesse caso? A linha de interseção entre os dois planos. Caso a linha de interseção entre os dois planos caia aqui no sorrisão, na nossa zona crítica, ruptura em cunha, teremos possibilidade, né, suscetibilidade a escorregamento em cunha. Então, se a gente pensar em interseção entre F1 e F2, está aqui, né, fora dessa área. Então, não há suscetibilidade. Aqui é a interseção de F1 com F3, também não há suscetibilidade. E aqui também aqui é a interseção entre F2 e F3, está fora da área da zona crítica. Então, diante dessa análise, a gente vai conseguir diagnosticar, né, que não vai haver suscetibilidade à ruptura em cunha, né, nesse talude analisado. Bom, e agora, para que a gente, enfim, chegue ao tombamento, vamos determinar a zona crítica para tombamento. Né? Representamos a face do talude novamente. Depois, a gente vai representar um grande círculo que tem a mesma direção da face do talude, ok? Entretanto, o ângulo de mergulho vai ser igual à diferença entre o ângulo de mergulho da face do talude e o ângulo de atrito, né, de 30 graus. Então, dessa forma, se a face do talude mergulha 83 graus, né, e o nosso ângulo de atrito é igual a 30 graus, então o mergulho para esse plano que a gente vai representar é um mergulho de 53 graus. Né, 83 menos 30, que vai dar 53 graus. Feito isso, né, o nosso terceiro passo agora a gente tem que representar, né, dois planos verticais com variação angular de 20 graus do caimento do vetor da face do talude, da mesma maneira que a gente fez para o escorregamento planar. Né? O vetor, né, o vetor é esse, o vetor da face do talude está aqui, então a gente tem 20 graus para cá e 20 graus para cá. Né? Então, esse plano vertical aqui tem atitude 175 e esse direção. E aqui, direção 215. E aqui, de fato, a gente consegue o quê? Delimitar a zona crítica para tombamento. Ok? O próximo passo, então, é representar os polos das descontinuidades. O polo é o quê? Aquela reta perpendicular ao plano. Então, dessa forma, aquele polo, né, aquela descontinuidade que tiver o seu polo caindo nesta área churada, que é a nossa zona crítica, né, será considerado suscetível a escorregar, a tombamento. Dessa maneira, aqui a gente tem o polo de F1, o polo de F2 e o polo de F3. Nessas circunstâncias, F3, né, é uma família de descontinuidades que é suscetível a tombamento. Ficou claro? Bom, beijinho, tchau, tchau. E a ideia era só mostrar como que uma análise dessas é feita, como, né, como se resolve um exercício desses. Até mais.